Bom, pessoal, bom dia. Vamos começar a aula e aí eu vou, conforme vai entrando novos alunos aí, caso cheguem novos alunos, aí eu faço a apresentação do trabalho de vocês, tá? Eu peguei aqui o trabalho que vocês fizeram, que era para copiar aquela parte da apostila, tá bom? A aula de hoje aqui, ó, a aula do dia, hoje já a gente vai para julho, né, dia primeiro. Eu vou continuar falando um pouco mais sobre o WordPad, o Paint, e aí eu vou acrescentar aqui os programas do teclado virtual e da lupa, que eu não tinha nem comentado na aula passada. A calculadora eu abri, mas eu devo abrir novamente aqui, tá? Esse conteúdo todo que eu vou estar trabalhando vai estar baseado na apostila da página 15 até a página 26, tá? Então, nesse slide aqui, eu daqui a pouco vou estar apresentando as atividades que vocês fizeram, é, que foi essa daqui, tá? Mas já já eu mostro para vocês, então eu vou falando um pouquinho aqui do WordPad e do programa Paint, tá? Então eu vou sair dessa tela aqui, e aí eu vou abrir o programa do WordPad, ok? Então, tomar cuidado aqui, porque eu também tenho o Word, que é o programa da Microsoft, do Microsoft Office Word, tá? No nosso caso aqui, eu vou abrir o WordPad e da apostila de vocês aqui, ó, vai estar, deixa eu pegar aqui no índice, né, ó, tá aqui, ó, a partir da página 15 aqui, tá? Então, a gente já tinha feito uma apresentação do programa WordPad, onde nós vimos lá que ele permite a gente fazer textos um pouco mais elaborados, né? Permite fazer formatação. Então, aqui na página número 16, eu tenho um texto aqui que é do hino nacional. Em sala de aula, geralmente a gente pede para os alunos digitarem esse texto aqui, né? E fazer atividades de formatação. Eu vou deixar minha tela aqui num tamanho menor do WordPad, para que eu possa copiar um pouco do hino aqui, só para vocês acompanharem comigo a digitação. Mas, na sequência, eu paro e aí eu vou dar o Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Para me poder trabalhar só a formatação. Então, aqui no caso, ó, eu vou colocar hino nacional, né, do Brasil. E na linha de baixo, parte 1. E aí eu vou colocar, ouviram do Ipiranga, mas eu não vou copiar todo, tá? Só para a gente simular aqui a digitação. As margens plácidas, ok, de um povo heróico, o brado retumbante. Tá bom. O que acontece? Ó, na aula passada, o trabalho que eu pedi para vocês fazerem estava relacionado com essa parte de numeração aqui em cima, que a gente vai chamar de linha régua, ou simplesmente régua, né? Em que o papel dela é muito importante num programa como esse, tá? A linha régua, ela visa mostrar para nós as limitações do texto no documento, ou no caso, na folha, tá? Basicamente, a gente vai ter margem esquerda e margem direita. Então, se eu começasse a digitar um texto que for muito longo, aqui eu vou escrever só teste, teste. Então, se eu começar a digitar um texto muito longo, sem pressionar a tecla Enter, quando ele chegar no final, ele automaticamente ele vai para a linha de baixo, tá? Ele vai descer aqui uma linha, porque ele vai limitar a minha margem à direita. Então, o papel da linha régua é permitir a gente enxergar isso, né? Visualizar aonde é o limite da minha margem à direita. No nosso caso aqui, eu vou dar um zoom para vocês verem que eu não estou digitando nada, aqui é só letras para a gente acompanhar. No nosso caso aqui, ó, a gente consegue perceber que o meu texto ele chega até aqui perto do número 15, um pouquinho antes, e aí ele desce automaticamente. Isso por conta da limitação da margem à direita. Eu vou dar um ponto final e vou dar Enter, né? Agora, teste, teste com o segundo parágrafo. Então, o que acontece? Ó, o papel dele, então, é essa. Vamos supor que eu necessite que a minha margem à direita ela termine um pouco antes, né? Ou seja, eu preciso limitar aqui a margem à direita
procurando encurtar o texto. No meu caso aqui, a gente tem que deixar o cursor no parágrafo, tá, pessoal? Se eu deixar o cursor aqui em qualquer linha e eu mudar aqui a margem direita para o número 12, ele vai mudar tudo. Aí eu gostaria que vocês observassem, no caso, Dani e Alessandra, isso aqui, ó. Reparem que quando eu mudei aqui a margem à direita, uma coisa curiosa é essa, ó. Eu não marquei a linha toda, ó. Eu não marquei as 3 linhas. Gente, ó, e não tem necessidade de marcar as 3 linhas, porque para o programa, 3 não, 4 linhas, né? Ó, essas 4 linhas aqui, elas pertencem ao mesmo parágrafo, tá bom? Então, ó, tudo isso daqui ele entende como um parágrafo só. Então, se eu mudar qualquer uma dessas linhas, na verdade, ele vai mudar todas elas, porque ele enxerga como um parágrafo só. Aqui na linha de baixo, ó, teste com o segundo, né, parágrafo, tá vendo? Ó? Parágrafo. Se eu der Enter aqui, ó, dei Enter, ele enxerga essa única linha como sendo um parágrafo. Nesse caso, claro, como é um parágrafo curto, ele nem vai alterar aqui se eu mudar a margem, a minha margem à direita aqui, ó. Se eu puxar para o número 10 aqui, eu vou puxar ela agora, ó. Eu puxei, ó, tá? Depois com a lupa eu vou até mostrar para vocês que ela está aqui no número 10, tá? Mas não mudou nada porque meu texto nem chega nessa margem, tá? O que determina um parágrafo aqui no programa WordPad e nos programas de texto, pessoal, é quando você dá Enter. Quando você pressiona a tecla Enter, ele determina um parágrafo, tá? Então é importante a gente entender isso, porque muitas vezes as pessoas vão digitando o texto e vão dando Enter. Chega no final da linha, dá Enter. Chega no final da linha, dá Enter. E isso não está certo. Você dá Enter quando você tem o final de parágrafo, tá bom? Bom, aqui é só uma apresentação do programa, tá, pessoal? Vou dar um zoom, vou aumentar ele aqui para ele ocupar toda a tela agora para vocês, e vou aumentar aqui para vocês verem o meu texto que eu estou digitando, tá? No caso aqui, Sofia, eu estou fazendo uma apresentação do programa WordPad, um complemento, tá, do que nós vimos na aula passada. No caso aqui, pessoal, eu vou selecionar Hino Nacional do Brasil, e eu vou selecionar esse texto, e eu vou colocar ele numa linha tamanho 16, eu vou colocar ele sublinhado, certo? Então, eu usei aqui a letra S, e eu vou colocar ele numa cor azul, ó. E aí ele vai lá e ele formata ele na cor azul, tá bom? Bacana, gente, ó. Como na nossa aula passada eu pedi para vocês fazerem uma atividade da linha régua, eu novamente vou fazer uma alteração na linha régua aqui, ó. Eu vou selecionar o parágrafo, tá bom? E aí tem um detalhe, lembrando, ó, eu acabei de comentar que se eu for alterar só um parágrafo, que no caso, o meu parágrafo aqui, gente, ó, essas 4 linhas, elas formam um parágrafo, porque eu fui digitando o texto e eu dei Enter só aqui no final. Então, se eu deixar o cursor aqui na segunda linha ou na terceira linha, tanto faz, ele vai entender que todas essas linhas fazem parte de um mesmo parágrafo. Mas não está errado se você fizer o que eu acabei de fazer, ó, selecionar todo o parágrafo, não tem problema. Olha o que eu vou fazer na linha régua, ó. Eu vou pegar só o primeiro ponteiro e vou trazer ele para a esquerda, para a minha direita, no caso, ó. Eu vou colocar no número 2. O primeiro indicador da linha, o primeiro indicador da linha régua, ele tem a função de indicar o salto da primeira linha. Então, ó, toda vez que eu estiver aqui no cursor do parágrafo e eu mudar só o primeiro ponteiro lá, tá bom? Ó, ele muda só a primeira linha. E aí, gente, ó, eu gostaria que vocês percebessem isso, Sofia. Olha lá, Alexandre, ó. Notem isso, eu não sei se vocês conseguem ver, ó. Eu estou deixando o cursor na terceira linha, ó. Mas quando eu mudo lá o ponteiro, que muda o indicador da posição da primeira linha do parágrafo, reparem que ele muda só a primeira linha, porque, gente, ó, ele está entendendo que tudo isso aqui é um parágrafo, tá bom? Então, eu não preciso colocar o cursor na primeira linha, tá? Caso você precise fazer alteração da margem esquerda ou da margem direita em todo o seu documento, aí a gente recomenda, tá? Ó, a gente seleciona todo o texto, ó. Tá vendo? Se eu selecionar todo o texto e eu pedir para ele fazer um avanço da margem da primeira linha, ó, aí ele avança de todas as linhas, tá bom? Ok?
eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou abrir um arquivo que eu copiei lá da internet para mostrar a formatação para vocês. Então, eu vou clicar em arquivo, abrir. Antes de eu fazer isso, deixa eu fazer o uso da nossa aula aqui, ó, do teclado virtual e da lupa, tá? Porque na aula de hoje eu vou apresentar para vocês também os recursos de teclado virtual e lupa, tá bom? Vou fazer isso porque assim eu vou usando durante a aula e você vê a utilidade desses recursos. Lembrando que a gente fala desses elementos, pessoal, porque eles fazem parte do Windows, certo? Como nós estamos conhecendo o programa Windows, é interessante conhecer esses recursos. Então, eu vou clicar no botão iniciar aqui do Windows, ó, e eu vou procurar a lupa ou vou digitar a palavra lupa. Ele já encontrou para mim lá em cima, ó, e quando eu clico em lupa, ele já abriu o programa. O que a lupa faz, pessoal? Apenas isso, ó, ela amplia a área da tela. E isso é muito prático, né, para que a gente consiga apontar uma determinada parte da tela. Assim você consegue enxergar ela, né, quando a gente menciona, quando a gente está mostrando na tela através do mouse. E é muito pequeno, então a gente acaba utilizando a lupa para poder fazer esse recurso. Então, na realidade, a lupa durante as aulas, geralmente os professores usam muito, mas você pode usar a lupa numa palestra, numa reunião, numa apresentação de um trabalho de escola que você está fazendo, que você precisa destacar um ponto da tela, tá bom? Eu, por exemplo, aqui, ó, eu vou destacar para vocês usando a lupa, como que eu faço para abrir um arquivo, para vocês então enxergarem como eu vou abrir o arquivo no WordPad. No caso aqui, gente, ó, vou clicar no sinal de mais, ele aumentou 100%, ele aumentou o dobro, 100%. Eu acho que já está bom para nós, mas eu poderia aumentar mais um pouco. Ó, ele foi para 300%. Agora já está bem grande. Só que se eu aumentar mais, ó, 400%, tá vendo? Ó, ele aumenta, mas daí a gente fica com pouco espaço na tela, ó. Então eu não vou aumentar tanto, tá vendo? Ó? Porque aí fica ruim para a gente enxergar. Então eu vou chamar a lupa, e eu vou diminuir, vou deixar em 200%, tá ótimo. E agora, ó, eu vou minimizar a janela da lupa. Gente, ó, notem que a janela da lupa é só essa área menor, tá vendo? Ó? Eu vou minimizar a janela da lupa. A lupa agora, ela aparece aqui, ó, na barra de tarefas. Tá bem aqui embaixo, tá vendo? Ó? Perto do ícone do WordPad, na barra de tarefas. Então, eu vou abrir um arquivo que eu gravei aqui para a nossa aula. Ó. Eu vou clicar em arquivo, vou pedir para ele abrir, e aí eu vou indicar para ele onde é que está o arquivo que eu quero abrir. Tá? Ó, o arquivo que eu quero abrir está no disco F, está dentro da pasta Megatalk Online, dentro da pasta Videoaula, dentro da pasta TI. Vocês perceberam aqui que eu criei várias pastas, né? Ó, lives. E aí eu vou achar a nossa turma. Ó, quinta-feira, opa, quarta-feira, 9h30, tá vendo? Ó, aqui são todas as aulas que eu dei para vocês, tá vendo? E a aula de hoje, que é a aula do dia 1º de julho, eu gravei esse texto aqui, ó, texto exemplo. Eu vou clicar em abrir, e aí ele fala, você quer salvar o arquivo que está aberto? Eu vou pedir para ele não gravar, que seria esse hino nacional do Brasil, foi só uma demonstração, né? E aí ele trouxe um outro texto. Eu vou tirar aqui um pouquinho do zoom da lupa do programa Windows, tá vendo? Para que você veja todo o texto e toda a tela do WordPad, tá bom? Agora vocês estão percebendo aqui que claramente aqui, ó, eu tenho 2 parágrafos bem grandes aqui. Na verdade, eu tenho mais, tá, gente? Porque o próprio título aqui, ó, que seria no caso ENIAC, eu vou aumentar um pouquinho aqui a letra, ó, o próprio título aqui, que é ENIAC, ele também é um parágrafo, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou selecionar todos os parágrafos, inclusive os títulos, eu vou pedir para ele dar um recuo, um avanço da minha margem da primeira linha, né, ó, de cada parágrafo na primeira linha, vou pedir para ele colocar no número 1, tá vendo? Ó? E agora eu vou alterar a minha margem à direita. Eu vou pedir para ele limitá-la até a posição 12, ó. Tá vendo? E agora, gente, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou formatar só esse primeiro parágrafo aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, eu seleciono todo o texto e vou usar a lupa para mostrar para vocês o recurso da lupa de novo, ó.
Está aqui a lupa, tá vendo? Ó? Eu consigo, com a lupa, mostrar para vocês áreas que fica muito pequeno na tela de vocês aí, do aparelho de vocês. Pessoal, lembrando de novo, ó, eu selecionei todo esse conjunto de linhas, porque eu vou fazer uma formatação aqui também de cor e de tamanho. Se fosse só uma formatação de margens ou de parágrafo, nem tem necessidade de selecionar todas as linhas, porque o programa já entende que é um parágrafo, tá? No meu caso aqui, então, agora, ó, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pedir para ele fazer um alinhamento justificado. Pessoal, alinhamento justificado é ele alinhar aqui o espaçamento, ó, das letras à esquerda, na direita aqui também, ó, deixando todos eles um abaixo do outro certinho. Ó. Seria, no caso aqui no meu menu, aqui, ó, no início, seria esse pontilhado aqui, ó, que seria a última opção. Quando eu clico em justificar, ó, ele faz isso aqui, ó. Ele deixa aqui, ó, tudinho alinhado. Se você pedir para ele fazer a esquerda, ele alinha somente a esquerda. Quando você olha à direita, está bagunçado. Se você fizer a direita, que é a terceira opção, ele alinha à direita, tá vendo? Ó? Mas à esquerda fica todo bagunçado. E se você pedir no centro, ele vai centralizar o texto. Agora eu vou tirar o zoom para mostrar uma curiosidade aqui que algumas pessoas não percebem. Gente, ó, ele centralizou esse texto entre a margem esquerda e margem direita, tá? Do meu parágrafo. Então tem esse detalhe aqui, tá bom? Eu vou dar um zoom de novo, porque agora eu vou fazer formatação de fonte, ó. Eu vou pedir para ele colocar tamanho 12, vou pedir para ele colocar a letra em itálico, tá vendo? E vou pedir para ele colocar uma cor aqui, ó. Vou pedir para ele colocar um vermelho, que é para... Opa, esse aqui é o realce, tá? Eu quero a cor na letra, então é a letra A. Eu vou colocar um vermelho, que é para destacar mesmo, tá bom? Deixa eu ver se tem mais aluno aqui. Não, não tem aluno chegando. Vamos continuar então, gente, ó. Então eu fiz uma formatação, tá? Lembrando, toda vez que for formatar o texto, devemos selecionar todo o texto. E aí, pessoal, com o tempo, vocês vão pegar essa prática, ó. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou fazer formatações com cores diferentes, tá? Vocês vão perceber daí que a formatação tá bem diferente, tá vendo, ó? Vou formatar bem diferente mesmo para vocês verem, né, ó. E aí o que acontece, pessoal? Apesar de estar tudo diferente, ó, tá vendo? Tudo estranho, se você precisar e se você quiser, você consegue fazer uma formatação rápida, né? Ó, selecionando todo o texto, tá vendo? Ó, selecionando tudo que te interessa, e aí você vai colocar um tamanho da letra único para todo mundo, tamanho 12, a mesma cor da fonte, no caso eu vou colocar azul para todos, tá vendo? O mesmo tipo de letra, então eu vou colocar aqui uma letra, vou colocar Verdana aqui, vou procurar a fonte da letra chamada Verdana, tá? Então está em ordem alfabética aqui, eu vou lá embaixo, aqui, ó, achei a opção Verdana, tá, ó, e vou marcar ela. Agora só os títulos, né, ó, só os títulos, tá? E aí, gente, para me pegar só os títulos, ó, eu coloco o tamanho 16, coloco em negrito e vou colocar centralizado, tá vendo? O ENIAC é o nome de um computador antigo, tá bom? Vou colocar tamanho 16, negrito, centralizado. Pessoal, esse texto aqui, ele foi extraído desse site aqui, tá? Então, eu vou fazer aqui os direitos de crédito aqui, ó. Esse texto que eu estou mostrando para vocês, ele foi extraído do site Tecmundo. Aqui está o link completo. Eu extraí na data de hoje. Essa foi a fonte, tá bom? Esse texto fala sobre a parte de informática. Então, gente, ó, está selecionado e já está formatado. Pessoal, o que acontece aqui, ó, eu tenho aqui no programa WordPad uma série de recursos que a gente tem que ver de forma prática, ó. O copiar e o colar, tá bom? A área de formatação. E aqui, gente, ó, eu tenho uma área de localização. Eu vou pedir para ele localizar, tá? Ó, eu vou pedir para ele localizar a palavra computador. Vamos ver se ele acha, ó. Então, início, localizar, e aí eu vou digitar, ó. Vou digitar a palavra computador e ele vai procurar para nós.
Nesse caso aqui, gente, a gente só tem uma folha nesse nosso texto, né? Ó, ele achou computadores, tá vendo? Vou pedir para ele localizar mais, ó. Ele achou mais uma, só que ele está achando computadores, né? E aí você vê se é ela que você quer ou não, tá? Pessoal, aqui o nosso texto ele é pequeno, mas imagina se fosse um texto que tivesse 10 páginas, 20 páginas, você precisa encontrar uma palavra, tá certo? Então, esse recurso aqui, ó, de localizar, ele é bastante prático. E aí você tem uma opção chamada substituir. Nesse caso, ele vai trocar uma palavra pela outra. Como que funciona? Você chama o substituir e aí você coloca localizar computadores, tá vendo? Ó? E substituir por PC, tá vendo? Ó? Eu vou pedir para ele localizar, aí ele localizou, ó. Ele achou uma. Se eu pedir para ele substituir, ó, ele vai trocar, ó. Vou levar lá para vocês verem, ó. Se eu pedir para substituir, olha lá, ele trocou para PC. E aí, ó, ele achou outra palavra. Tá aqui, ó. Se eu pedir para ele substituir, ó. Olha lá, ele substituiu. Ó, a primeira geração de PC modernos tinha, tá vendo? E aí ele já não encontrou mais nenhuma outra palavra. Aí eu finalizo. Tá vendo? Ó? Vou fechar. Tá bom, gente, ó. Vamos falar um pouquinho então, pessoal, do teclado virtual. Teclado virtual, pessoal, ele foi criado por questão de acessibilidade também, tá? Ó. E a ideia principal dele é essa, ó. Vamos supor que eu tenha dificuldade de usar o teclado, tá? E aí eu poderia, através do mouse, digitar textos. Por exemplo, eu vou chamar o teclado virtual, ó. Botão iniciar, e aí você digita teclado virtual. Ele localiza o teclado virtual, é um componente do Windows, e aí ele vai abrir para você, tá bom? O meu está aqui embaixo. Na lupa, eu vou tirar o zoom da lupa para vocês verem o tamanho normal, tá bom? Ok. Pessoal, imagina que eu queira colocar aqui do lado do ENIAC, computador antigo, ó. Usando o teclado virtual, eu clico no Word, certo? E aí eu digito, ó, Shift, computador, ó, C-O-M-P. Dá mais trabalho fazer isso? Dá mais trabalho fazer desse jeito, tá bom? Mas imagina, pessoal, pessoas que não podem digitar, né? Que por alguma questão física não conseguem usar o teclado. Então, o teclado virtual é uma forma de você estar fazendo isso. Uma outra coisa muito prática do teclado virtual é assim, gente, ó. Muitas vezes o seu teclado ele apresenta um defeito em uma tecla. Por exemplo, uma tecla só, a letra A ou a letra C. E aí você não consegue digitar a letra A e a letra C. No nosso caso, se fosse a letra C, ó, eu tenho aqui, ó, C, ó, tá vendo? Então, o teclado virtual, ele é muito prático nisso, tá? Ó. Computador, espaço, e aí antigo, tá vendo? Ó? Utilizando o teclado virtual, tá bom? Vou dar uma pausa aqui para me perguntar para vocês se vocês querem tirar alguma dúvida aí, tá? Alexandre, quer tirar alguma dúvida? Dani? Não? Tá bom. Ô, Alexandre, deixa eu perguntar para você uma coisa. Você está ouvindo barulho além da minha voz? Agora? Agora eu tô. É muito alto? Tá muito chato? Como é que tá? Não? Tá Não? alto não. É que o pessoal está fazendo uma obra aqui do lado, mas tudo bem, só para me saber, tá bom. Não, Voltando tranquilo. para a nossa aula aqui, obrigado, Alexandre. Voltando para a nossa aula, pessoal. Gente, eu não sei se vocês percebem assim, mas a gente, quando a gente está em aula, a gente usa muito esses recursos, tá? Tanto a lupa quanto o teclado virtual. Eu uso com muita frequência. Bom, vou fazer o seguinte, ó, vou minimizar o teclado virtual e como a nossa aula de hoje é sobre programas, eu vou abrir o WordPad de novo, tá bom? E aí, opa, desculpa, eu vou abrir o programa de desenho, o Paint. E agora, gente, eu vou fazer rapidinho aqui uma árvore ou uma casa. Só que agora eu vou tentar caprichar um pouco mais, tá? Vai ser rápido, tá bom? Vai ser rápido, mas eu vou tentar caprichar um pouquinho mais. Então, eu vou fazer aqui, ó, uma parte como se fosse o chão, tá vendo? Ó? E aí eu vou começar a construir a árvore aqui, ó, tá bom? Ok? Um pouquinho rápido aqui. Fazer uma árvore aqui para nós, ó.
Tá vendo, ó? Fazendo uma árvore. E aí eu vou fazer toda a parte da árvore aqui, ó. Né? E eu vou fechar ela toda, porque eu vou colocar cor nela. Gente, se eu não fechar tudo, quando eu colocar aqui, ó, através do balde, verde aqui dentro, ó, quando eu colocar verde aqui dentro, como tá aberto aqui, ó, esse verde ele se espalha. Tá vendo, ó? Eu vou pedir para ele voltar. O voltar aqui, pessoal, poderia ser o Ctrl Z, ou você pode clicar na seta à esquerda, aqui em cima, perto disso. Eu vou pedir para ele voltar, ó, para ele desfazer. É a mesma coisa aqui, ó. Imagina que eu queira colocar aqui, ó, azul claro ou aqui verde. Quando eu clicar aqui, ó, ele vai pintar tudo. Por quê? Porque tá aberto aqui, ó. Tá aberto aqui, ó. Tá vendo? Então, eu vou pedir para ele voltar. E aí, no caso, pessoal, para a gente usar, então, essas cores, você tem que pegar aqui o pincel ou o lápis, ó, e procurar fechar tudo isso, tá bom? Eu vou fechar isso aqui, ó. Vou usar aqui a cor preta, né, ó. Eu vou fechar aqui, ó, que é para quando eu colocar cores aqui, ó, ele não transbordar, né, não vazar essa cor. Aqui da árvore é a mesma coisa, ó. Eu vou fechar ela aqui, ó, para que eu possa pintar a parte de cima de verde e a parte de baixo aqui, ó, é marrom, ó. Tá vendo, ó? Marrom. Aí não vai ter problema, tá vendo, ó? Então eu vou fazer assim, ó. E aí acho que já dá, ó. Quer ver, ó? Então vamos lá, vou pintar agora, vou pegar o balde. Aqui embaixo eu vou pintar de verde. Vamos ver se dá certo, ó. Já deu, tá vendo? Aqui em cima eu vou pintar de verde, ó, não deu, ó, transbordou, então eu vou voltar. Por quê? Porque tem algum ponto aqui. O programa, o programa Paint, ele tem uma lupa dele, pessoal. A lupa dele, ó, permite você dar zoom aqui, ó, tá bom? Então, através da lupa aqui, se você pegá-la, você vai conseguir ampliar. Exibir, ampliar, tá vendo, ó? Ampliar, e aí, ó, eu consigo enxergar aqui, ó, pontos da minha árvore que estão abertos, ó. Então eu vou conseguir pegar. Achei um ponto aqui, ó. Aqui é um ponto aberto, ó. Tá vendo, ó? Basicamente eu acho que era só esse, ponto aberto. Ok? Agora sim, vou pintar. Vou tirar o zoom, ó. Ampliar, reduzir, reduzir, ampliar. Vou no botão início, vou pegar o balde, vou pegar a cor verde e vou pintar, ó. Tá vendo? Vou pegar o marrom e vou pintar, ó. Tá vendo? E aí vai, pessoal. Vou pegar o azul claro, ó. E aqui eu vou pintar, ó. Tá vendo? E aí você pode fazer uns pássaros voando. Fazer pássaro voando é a coisa mais fácil, gente, ó. Pássaro voando preto, né, gente, ó. Tá aqui, ó. Certo, ó. Ok. Fazer o menorzinho vai dar a impressão que ele está mais longe ainda, tá vendo, ó? Ok? Joia. E aí a gente vai desenhando. Dá para desenhar aqui uma casa, dá para desenhar um arbusto e por aí vai. Pessoal, eu vou gravar esse desenho na nossa área, na nossa pasta do dia de hoje. Vou dar o zoom para vocês verem eu gravando. Ó. O zoom. Eu vou clicar em arquivo, arquivo, salvar como. Vou ir lá na nossa área. Ó. Nossa área está aqui. Opa! Nossa área está aqui. Ó. Disco F, a Megatalk, aulas gravadas, TI, as lives de informática, quarta-feira às 9h30, na aula de hoje. Eu vou colocar como desenho, paisagem. Pronto, já gravou. Beleza, pessoal. Vou fechar o programa WordPad, arquivo sair. Vou tirar o zoom da lupa que eu estou usando. E aqui, pessoal, no nosso texto do ENIAC, eu vou dar um Enter aqui, ó. E eu vou clicar para ele em... Eu vou inserir uma imagem aqui, ó. Tá, ó. Aqui eu vou clicar assim, ó. Inserir imagem, tá vendo, ó? Inserir imagem aqui na guia do início, ó. Aí eu vou dizer para ele onde está a imagem que eu quero pegar, ó. A imagem que eu quero pegar está no disco F, Megatalk aula 1, vídeo aula.
TI, lives, informática, quarta às 9h30. Dia 1. Tá aqui o desenho, ó. E aí ele colocou o nosso desenho lá, tá vendo? Ó? Eu vou diminuir o desenho, posso diminuir o desenho, normal, né? E aí, pessoal, depois que eu diminuir o desenho, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou gravar o nosso texto, porque se eu não gravar esse texto aqui, ele não vai armazenar o desenho, não vai guardar o desenho, tá bom? Gente, ó, eu vou fazer o seguinte, ó. Tá aqui o desenho diminuído no nosso texto, formatado. Vou salvar o programa WordPad para deixar para a gente ver na próxima aula. Vou fechar o arquivo WordPad, o programa. E vou para a nossa apresentação aqui da nossa aula, ó. Eu falei rapidamente para vocês hoje aqui um pouco mais sobre o programa WordPad, tá bom? E sobre o Paint, né? O que teve de novo é que eu apresentei um pouquinho do teclado virtual e da lupa. Na próxima aula, eu vou continuar usando esses recursos e vou apresentar itens novos. Da calculadora, eu faço aí novamente uma passagem na aula que vem, tá? Porque eu gostaria de mostrar para vocês as atividades de vocês aqui. No caso, presente aqui na nossa aula, tá agora só a Daniele e o Alexandre. Então, eu vou priorizar aqui o trabalho de vocês. Esse aqui é o trabalho do Felipe, tá? Vamos ver se eu já acertei aqui o nome, Alexandre. Esse é o trabalho do Tiago. Aqui é o trabalho do Alexandre. Ele me entregou em 2 imagens, certo, Alexandre? É isso, né? Aqui, ó. Ele me entregou em 2 imagens e ele fez aqui toda a parte do recuo. É isso mesmo, né, Alexandre? Esse é o seu? Certo. Tá certo, né? Ó. O trabalho Sim. dele aqui, tá bom? E aí a Dan também ela me entregou o trabalho dela. Deixa eu ver aqui, ó. Tá bom? Lembrando que é bom identificar, né? Colocar o nome, coloca de preferência a data, tá bom, gente? É importante a gente marcar isso. E o nome do professor aí, tá bom? Aqui é o trabalho da Yasmin, ela também desenhou todos os itens da linha régua, e aí foi colocando uma descrição de cada item, tá bom? Esse é o trabalho da Ana Beatriz, tá? Gente, ó, o bacana de tudo isso é que conforme a gente vai se envolvendo com isso, vai lendo, vai praticando, vai conhecendo, a gente vai se familiarizando. Então, esses estudos, não é um estudo que a gente tem que ficar decorando isso, memorizando. É a gente entender como é que faz, entender a função, praticar esses recursos, e aí a gente vai percebendo o que mais nos interessa a partir daí, tá bom? Alunos, eu vou encerrar nossa aula aqui e eu devo depois indicar mais uma atividade para vocês. Outro detalhe, eu vou pedir para vocês assistirem uma aula complementar do Windows para a semana que vem, tá bom? Daniel, se você quiser fazer alguma pergunta ao Alexandre, podem perguntar, tá bom? Senão a gente vai encerrar a aula. Alexandre? Não, obrigada. Não tem nenhuma pergunta. Tá bom. Tudo bem, Alexandre, então? Tudo bem. Tá joia, gente. Obrigado aí, então, pela presença de vocês. E se cuidem aí, eu aguardo vocês na semana que vem. E lá no WhatsApp, De depois nada. eu posto a Até. nossa aula de hoje de atividades. Obrigado mais uma vez, tá, Dan? Obrigado, De nada, Alexandre. até. Falou. Tchau. Tchau, gente.